Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo. Meu nome é Rômulo Soufa, eu sou aluno da professora Adriana, ela me dá aula de português, eu sou do terceiro F, e hoje nós vamos falar um pouco sobre linguagens. Linguagem verbal, não verbal e a linguagem híbrida, também conhecida como mista. A professora Adriana solicitou que eu fizesse esse vídeo explicando um pouco sobre linguagem, já que é um tema que cai no Enem. Pode parecer simples, mas vamos aprofundar mais aqui e com uma linguagem mais descontraída. Primeiro, vamos falar da linguagem não verbal. Eu vou dar uma olhadinha aqui na minha cola. A linguagem não verbal, ela dá muito pano para manga, porque ela é muito complexa. Começando que o conceito dela é muito básico, que é uma comunicação sem palavras, ou seja, ela é muito fácil de identificar. Quando não há palavras, é uma linguagem não verbal. O primeiro exemplo que nós temos cotidiano, o primeiro exemplo diário que temos, é quando olhamos para uma placa. Nós, brasileiros, já temos o consenso de que tá lá dirigindo, sua mãe dirigindo, ou você mesmo dirigindo, e vê aquela placa, um losango amarelo com um símbolo que eu vou falar, símbolo de lombada. Não precisa nem estar escrito lombada. Só de olhar aquele símbolo já se diz sozinho lombada ou quebra-molas, dependendo da sua região. Também, quando a gente chega lá no consultório, todo e qualquer lugar fechado, tanto que é uma lei, tem uma placa, a placa não está escrito proibido fumar neste local. A placa tem um cigarro meio aceso com uma fumacinha, com uma tarja na frente, indicando proibição. Não precisa estar escrito, não precisa descrever exatamente o que você tem que fazer ou não. Um exemplo também, ultimamente, que estamos vivendo, que é da pandemia, é lavar as mãos. Você chega num ambiente e não precisa estar escrito lavar as mãos. Ou até mesmo, chega no ambiente, uso da máscara obrigatório. Tá lá uma máscarazinha, você já entende. Ou mãos, uma mão entrelaçada com a outra, eu não vou fazer agora que eu tô segurando o celular, a gente já entende. Também, o que é a realidade de muita gente é o quê? Você atende seu telefone fixo ou seu telefone celular e começa. Tadan, taradan, tararan, taran, tararan, tararan. Nem precisa falar. Nesses 4 segundos, você na hora desliga, né? Porque, por favor, quem atende ligação a cobrar hoje em dia? Não, a mensagem já não chega falando chamada a cobrar. Ela começa com um jingle, que nós chamamos de essa musiquinha. É muito característica. Eu tô dando um exemplo aqui do jingle da chamada a cobrar, da Vivo, chamada a cobrar de todas as operadoras. Algo também que nós podemos aprofundar são o que? As expressões faciais. Porque nós temos um elemento que se fala no nosso rosto, no nosso corpo, que é a boca, o único que emite sons e palavras. Desculpa pelo corte. Continuando, as linguagens faciais e as linguagens corporais. Nós temos um elemento no nosso corpo que fala, que sai palavras. Pode ser as mãos, que escrevemos, e a boca. Mas nós temos músculos, muitos músculos somente na área facial. Um exemplo das sobrancelhas, dos olhos, que indicam muito mais do que a nossa boca está querendo falar. E também a posição facial. Você assistindo vídeos de canal Metaforando, Não Minta Pra Mim, você vê muitas táticas de você se posicionar para parecer mais confiante para as pessoas, para dar uma boa primeira impressão. Algo também que podemos fazer uma citação literária é o quê? Que em Dom Casmurro, os olhos da Capitu, o rosto da Capitu diz mais do que as suas palavras. Ela tem um olhar dissimulado, ela tem um olhar dissimulado, de uma cigana dissimulada, oblíqua. Ou seja, ela tem olhos de ressaca também. Os seus olhos falam mais do que a sua boca. Isso é uma linguagem não verbal, facilmente identificável. Pulando aqui a minha colinha para a linguagem verbal, essa nem dá pano para manga, mas sim tem sua importância. Eu salientei o quê? 4 pontos. Na verdade, eu salientei um pontinho errado. Era um ponto anterior, que era das libras, da língua brasileira de sinais. Que é algo que elimina palavras, elimina coisas faladas, porque era direcionada para pessoas surdas e mudas. Então, utilizamos as mãos com os sinais. Eu não sei fazer nenhum. Nenhum sei fazer. E é uma linguagem não verbal, não utiliza nada de palavras, nem textos. Textos até vai utilizar para as pessoas lerem.
A linguagem verbal, eu salientei 3 pontos, que são figuras de linguagens, linguagem coloquial e citações. As figuras de linguagens na questão verbal deixam ela um pouquinho mais difícil, um pouquinho algo que você tem que ler com mais atenção. Há figuras de linguagens que você tem que prestar muita atenção e ter pelo menos um repertório para entender, como metáforas, metonímias, hipérbatos. A linguagem coloquial, muitas pessoas leem os textos e sentem, nossa, essa palavra é muito antiga, está em desuso. Então nós temos que ter esse conhecimento literário para ler as palavras antigas, ler as palavras que são da língua portuguesa e as pessoas hoje em dia não entendem. Citações. Não sei se alguém percebeu, mas foi bem óbvio. Eu acabei de fazer uma citação literária. Citei Dom Casmurro, de Machado de Assis, que é uma obra muito conhecida brasileira. Também as citações históricas em textos de redações de Enem, citações literárias também em textos de Enem. Agora, vamos para o Diabo de Sete Cabeças, que é a junção das duas. As linguagens híbridas, a linguagem híbrida, ou mista, também conhecida, que é quando une a linguagem verbal e a não verbal. É facilmente identificável. Nós temos exemplo muito utilizado desde o nosso segundo ano do fundamental, que são quadrinhos. Temos lá a Turma da Mônica representando a ação e o textinho, para nós entendermos o contexto também. Na verdade, a imagem para o contexto e o textinho para a história. Isso une as duas linguagens. Agora, a questão do Enem. No Enem, vai nos colocar à prova, vai colocar as pessoas que vão fazer a prova nesse contexto de linguagens híbridas, já que vai colocar você para entender como que o texto se une à imagem. Nós temos muitos exemplos de exercícios que vocês podem pegar na internet, colocando facilmente questões do Enem, questão do Enem, linguagem híbrida, e você vai ter que relacionar o texto com a imagem. Tanto que uma imagem nós podemos imaginar como um álbum de fotografias, uma imagem só. Porque do primeiro olhar que você tem e do segundo há muita diferença, já que segundo Heráclito, um filósofo, ele nos diz o quê? Que a teoria dele, né, é que nada é aquilo para sempre. Quando você entra num rio, você sai dele, o rio não é mais o mesmo. Quando você olha para uma imagem e olha de novo, ela já é outra. A sua concepção, a sua interpretação é outra. Então, para unir as linguagens híbridas, a linguagem verbal e não verbal, nós temos essa leve dificuldade, tanto que isso precisa de muita disposição e muito preparo, muito estudo. E estudo e preparo, muitas pessoas têm no Enem, mas disposição, não há energético e café que faz as pessoas aguentarem a primeira prova. E no outro dia já as linguagens e suas tecnologias, as pessoas ficam mais cansadas e têm muita dificuldade. Ok, aqui eu utilizei de fonte vídeos que a professora Adriana me forneceu, um vídeo muito interessante que é básico, 10 minutinhos você vai tirar do seu dia, que tem muito a agregar. Deixa eu pegar minha cola. O título do vídeo é Linguagem Verbal e Não Verbal, da professora Débora Ferro. Eu também validei essas informações no Google, pode procurar, ou se você tiver à disposição de uma biblioteca, um livro de gramática, português, vá atrás, porque é sempre melhor você garantir essa informação. Finalizamos aqui, eu não sei se eu falei meu nome no começo, mas relembrando, eu sou Rômulo Soufa, sou do terceiro F, sou aluno da professora Adriana de português e o vídeo fica por aqui. Tchau, tchau.